vocês, por favor, vai ser apenas um versículo de força direcional da pregação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, segunda carta, segunda epístola, segunda missiva do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade grega de Corinto. Ele escreve na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. Portanto, é 4, 4. Quem achou, diga amém. Nos quais, ou nos que se perdem, esse nos quais se refere aos que se perdem, relacionado ao versículo 3. Nos quais, ou nos que se perdem, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glorificada seja a tua palavra. Dado, Senhor, o teu nome. E a capacidade do teu Espírito Santo me conduza. Porque nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência pertença ao Senhor. E não a homem algum, porque a glória pertence só a ti. Me ajude, Espírito Santo, a viver e a pregar a tua palavra, porque o Senhor é quem nos transforma. Ó Espírito Santo, de glória em glória. Em nome de Jesus, assim eu oro. Meus irmãos, diante de tanta apostasia do século presente e século 21, nós precisamos pregar palavra também assim, tão necessária, pois nós temos apostasia abertas no YouTube, apostasia da fé. Apostatar da fé não é a pessoa tombar e se desviar, como a gente usa a palavra. Apostatar é descrer daquilo que se cria antes. Um exemplo prático para você entender. Jesus não foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Tem tantas outras verdades que são apostasia. Não crê na volta, na segunda vinda de Jesus, literalmente, poderosamente. Não crê que há mais condenação para aqueles que continuam escravos do pecado. E que a cruz de Cristo não foi para nos substituir, não foi para morrer por nós, mas é só algo simbólico. Jesus não morreu literalmente na cruz, ou seja, não houve cruz. Antigamente, séculos atrás,
Rudolf Bultmann, Karl Barth, disseram isso abertamente. E são teólogos liberais. Mas hoje, no século XXI, nós temos teólogos liberais afirmando isso no YouTube. Alguns famosos, outros desconhecidos, mas afirmando que a Bíblia era inspirada em parte. Alguns estão departamentalizando a Bíblia. Ou seja, um famoso diz que a inspiração da Bíblia é só Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, todas as cartas do apóstolo Paulo não são inspiradas, são coisas que ele quis dizer. É grave ou não? Gravíssimo. Isso é apostasia. Estaria Paulo contra Cristo e Cristo contra Paulo? Quem chamou Paulo foi Cristo. Ora, que loucura tão clara. E a expressão que diz que Jesus é a chave hermenêutica. Ou seja, não importa o que Paulo disse ou que vai até Apocalipse com João escreve. O que importa é que só Cristo disse. Poxa. Bem, entre tantas coisas que eu poderia afirmar, mas o tempo não dá para o que é apostasia. Uma das últimas coisas que eu quero dizer, por exemplo, não haverá ressurreição. E esse espírito de apostasia já estava em Corinto, 1 Coríntios capítulo 15. Alguns irmãos da igreja já afirmavam que não haveria ressurreição de mortos. E Paulo escreve o capítulo 15 todo para condenar aqueles, reprovar, né? Vou dizer condenar, vamos consertar. Para reprovar aqueles que diziam que a ressurreição dos mortos não ia acontecer. Aí Paulo diz, ora, se não há ressurreição de mortos, é vã a nossa fé, Jesus não ressuscitou, e os que morreram em Cristo estão perdidos. Sem a crença na ressurreição de mortos, não existe evangelho verdadeiro, existe evangelho mentiroso e apóstata, desviado da fé. Mas irmãos, saiba que tudo isso começa na mente, no entendimento. E a apostasia não começou agora, não começou na época de Rudolf Bultmann, Karl Barth, Schleiermacher e outros tantos. Ela, apesar de que agora está correndo na mídia de maneira extravagante, porque na época de Rudolf Bultmann, Karl Barth, ela não tinha a força, a velocidade de dizer uma coisa aqui e o Japão já saber online. Satanás usa a mídia para dar velocidade à apostasia, mas a apostasia, ela começou no jardim do Éden. Quando Satanás conseguiu dominar a mente de Eva, distorcer a verdade de Deus, a apostasia já começou no jardim. Portanto, a apostasia já é algo antiguíssimo. Começou no jardim do Éden, quando Satanás distorceu as palavras de Deus e ganhou a mente de Eva. Quando alguém ganha sua mente, seu pensamento, seu intelecto, vai dominar a sua crença e, consequentemente, a sua e a atitude de quem for dominado. Se Satanás dominar a mente, os pensamentos, a conduta será de acordo com o que eu penso. Alguém já disse que eu sou o que eu penso. Pelo menos se eu pensar profundamente e sinceramente e verdadeiramente. Se alguém domina a mente, vai dominar a nossa crença automaticamente. Então, tudo
começa na mente. Se o diabo dominar a mente, o pensamento será de acordo com o diabo, que Paulo chama aqui o Deus deste século. O Deus desse século é Satanás, o diabo, a antiga serpente. Jesus o chama de o príncipe deste mundo. É sinônimo, porque quando Jesus diz que ele é o príncipe desse mundo, João 12:31, Jesus quer dizer que o diabo é o dominador desse sistema de pensamento alienado, contrário, rebelde a Deus. Jesus diz que o príncipe deste mundo vai ser expulso agora. Mas quando Cristo diz que o príncipe desse mundo vai ser expulso agora, não está dizendo que ele vai ser expulso do planeta, porque isso ainda vai acontecer lá no Apocalipse de uma forma definitiva. Quando Jesus diz que ele será expulso deste mundo, é no sentido de expulsar o domínio da mente das pessoas desse mundo. O diabo ainda vai para o lago de fogo eternamente, mas lá em Apocalipse diz que ele vai passar um período e ainda vai ser solto. Quem já leu, diga amém. E depois vai ser eternamente preso no lago de fogo pelos séculos dos séculos. E ele ainda operará. Então precisa entender que essa expulsão é a expulsão do domínio da mente. Se da sua mente o diabo já foi expulso, se quiser diga assim: glória a Deus pela luz do Evangelho. Então existe o mundo e o diabo. E o diabo é o príncipe desse sistema alienado de Deus chamado mundo. O mundo e o diabo. Se o diabo domina a mente, o mundanismo dominará as mentes. E o nosso comportamento e o comportamento do mundo será dominado. As atitudes do mundo será de acordo com o que eles pensam. Não é normal, não se assuste, o mundo está pensando contra Deus. Às vezes meus irmãos dizendo assim: mas pastor, fulano disse isso na televisão. Mas pastor, a novela tal disse isso. Pastor, e o filme tal disse isso. E a pessoa disse isso abertamente para mim. Não se espante, porque se ele pensar, se o diabo dominar a mente, é assim que se pensa. Não tem como a gente querer consertar o mundo. Nós devemos pregar para todos, amém? Com humildade, sabendo que somos vasos de barro e não somos perfeitos, com compaixão e humildade. Mas precisamos pregar o Evangelho que reprova o que o Deus desse mundo aprova. Paulo diz muito claro: nos quais os que se perdem, o Deus de século, o Satanás, escuta aqui, cegou o entendimento, cegou a compreensão espiritual. Há como diz, um tampão escuro no entendimento dos que se perdem, dos incrédulos. E isso impede, ou seja, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Se o entendimento espiritual está cego, a luz do Evangelho não resplandece. A luz do Evangelho, que é a glória de Deus, não tem como resplandecer no entendimento cego. Só se o entendimento for aberto à compreensão espiritual. E é o Espírito Santo quem faz isso. Porque disse Jesus acerca dele, quando ele vier, ele já veio, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ilumina essa cegueira espiritual, e só ele. E nós temos o privilégio apenas de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos,
E diz que esse evangelho, esse Cristo, que Cristo é a imagem de Deus. Cristo, ele é a expressão exata de Deus. Cristo, ele revela a Deus com toda exatidão. Tudo que Deus é, Jesus revelou. Ele é aquele Deus ainda não visível, visto pelos homens. Queridos irmãos, tudo começa na mente. Escute, a palavra mente, nessa chave linguística de Fritz e Cleon, ele diz que a palavra aqui para era o século, significa aquela massa de pensamentos, opiniões, máximas, especulações, esperanças, impulsos, objetivos, aspirações correntes a qualquer época do mundo. A palavra era não é só agora. A palavra era corresponde desde o momento que Satanás enganou Eva e consecutivamente Adão caiu no papo. A era começou ali. Por isso que ele diz que qualquer pensamento, qualquer aspiração a qualquer época do mundo. Paulo não está falando apenas da era de Corinto, porque Corinto tem um peso tenebroso. Então, pensa, a palavra era é isso. Lembra que Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra século, Jesus está dizendo que essa era, que essa época, que esse período de pensamento que começou no jardim do Éden, essa era dominada por Satanás, começou no jardim. E Jesus disse que ele vai estar conosco até que essa era termine. Haverá uma época que essa era, esse domínio de pensamento satânico do mundo vai cessar. Se fosse você, eu dizia: glória a Deus, o Maranata, vem Jesus. Isso vai cessar. Jesus disse: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Até que essa era que Satanás colocou, esse pensamento, esse sistema de pensamento que o diabo colocou na mente no jardim, vai cessar. Todo mundo vai pensar, os salvos, todo mundo os salvos vão pensar como Deus e vão morar com Deus nas mansões celestiais. Quem pensa como Deus vai morar onde Ele mora. Quem pensa como Jesus vai morar onde Ele mora. Quem pensa como o Espírito Santo vai morar onde Ele mora. Apesar que os dois são oniscientes, né, irmão? Apesar que os dois são oniscientes. Há uma batalha, meus irmãos, para que nós nos guardemos de que os pensamentos mundanos não entrem em minha mente. Precisamos estar firmes na mente. O Evangelho cravado à mente. E sempre dizendo, lembrando, que Pedro disse lá na sua carta, João disse, o mundo jaz no maligno. Quem já leu, diga amém. E João diz, para completar esse pensamento, quando diz jaz no maligno, diz no original, esse jaz é no colo do diabo. É muito profundo, né? João já disse no século I que o mundo estava no colo do diabo. Mas, irmãos, esse mundo que está assim, nós precisamos ter compaixão e pregar o Evangelho
para que Deus alcance as suas ovelhas. Você pode dizer amém? Tem muitos que estão iludibriados, mas se for ovelha, Deus vai abrir o entendimento e ele vai vir para o evangelho da glória de Cristo Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu queria que você aplaudisse Jesus se você quisesse. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Porém, precisamos, repito, pegar com compaixão, humildade, clareza e verdade pura do evangelho. Queridos irmãos, vale a pena dizer as palavras escritas e pregadas pelo pastor Aurivan Marim, da Igreja Congregacional, no evento maravilhoso chamado Consciência Cristã. Vale a pena dizer as suas palavras. Eu queria que você prestasse atenção, porque suas palavras têm um tom assim também um pouco difícil, pois ele usou um linguagem bem alto, e eu vou tentar explicar o que ele disse. O tema lá foi como, que deram para ele, naquela manhã maravilhosa, como enfrentar a secularização na igreja. Lembra que o texto aqui eu falei, o Deus desse século cegou o entendimento, os quais o Deus desse século, eu falei que século é a mesma coisa que era secularização. É o domínio do pensamento querendo entrar na igreja. O secularismo vem do pensamento do século, começou no jardim. Escutem, por favor, com atenção. Secularização é o processo que a crença na Bíblia é marginalizada. A crença na Bíblia ou a inspiração da Bíblia é colocada à margem. Não é considerado que a Bíblia toda é inspirada por Deus, fica à margem. A pós-modernidade, no seu secularismo, permite que você a pós-modernidade, no seu secularismo, permite que você adore a qualquer divindade. E que manifeste qualquer tipo de crença, desde que esta divindade não seja o Deus do Velho Testamento e do Novo, e que esta crença não seja fundamentada nas escrituras inspiradas. Assim como no Império Romano, você poderia adorar todos os deuses, desde que adorasse a César. E o cristianismo teve problema porque dizia que só Jesus é o Senhor. Não dava para adorar os deuses e a César. O cristianismo dizia assim: só Jesus é o Senhor. E nós também temos problemas, porque seguir as escrituras é exatamente contradizer a lógica do secularismo, que é uma lógica mundana. Então, o secularismo é um processo de privatização da fé. Isso significa dizer que a fé precisa ser recolhida. Ela não pode ser um terno, ou seja, a fé não pode aparecer. Ela pode usar um pijama. O que ele quer dizer? Que nós não poderemos expressar nossa fé. A gente tem que expressar a fé só dentro de casa, no reduto da nossa família. Então a fé seria só um pijama. Pijama não é a parte que você fica em casa, na sua parte particular. O terno você não vai para a rua.
Então o secularismo quer deixar a igreja em casa, vestir de pijama e proibir de pregar. Essa é a ideia do secularismo. Ela tem que ser restrita à vida íntima, particular. Ela nunca pode ser levada a nenhuma esfera do público e, consequentemente, se torna irrelevante levar a sua fé para o trabalho, para a sua vida, para a sua família, para qualquer negócio, para qualquer coisa. Um cristão secularizado é alguém que prioriza o imediato em detrimento do eterno. É aquele que valoriza mais o imediato em detrimento do eterno, que privilegia o terreno em detrimento do celestial, que centraliza no humano em detrimento do divino, que institucionaliza o pecado ao mesmo que subjetiva a religião, que relativiza a ética e moral em nome do prazer da suposta dignidade humana. Então, a ética do secularismo é algo relativo. Não existe algo absoluto. Eu lembro que é incrível que Carlos falou assim: a Bíblia é a verdade absoluta. Parecia que ele tinha lido. Eu acho incrível um negócio desse assim. Disse, Senhor, vai ser essa mesmo. Tudo é relativo. Não aceita a verdade absoluta. Mas Jesus Cristo pregou a verdade absoluta. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O secularismo, meus irmãos, profana o sagrado. Ou seja, diz que o sagrado é profano. E sacralizando o profano. Ou seja, diz que o sagrado é errado e o errado é sagrado. Que opta pelo que dá certo sem se importar que esteja errado, que enaltece a razão e a experiência em detrimento da fé cristã e a própria revelação, que é a Bíblia, que acusa as instituições religiosas de insignificante, mas que faz do instantâneo o sentido último da vida, que embora continue confessionalmente ligada à religião, a fé já exerce influência, a fé já não exerce influência nas decisões. Ou seja, a pessoa assim, eu sou religioso, eu sou crente, eu sou evangélico, mas isso não interfere nas minhas decisões. Eu faço parte de alguma instituição religiosa, Congrego do Betel, Congrego da Batista, Congrego da Igreja Evangélica, eu sou evangélico, mas só que essa institucionalidade da fé não atinge as decisões. E as decisões às vezes são contrárias às escrituras abertamente. Nas decisões, nas ações, nas reações e nos valores, em coisa alguma. Eu declaro fazer parte de uma religiosidade ou de uma religião, mas o evangelho já não atinge as minhas decisões. E eu concordo e faço coisas que é contrário diretamente ao evangelho. Eu queria que você dissesse assim: o Senhor nos santifique, o Senhor nos encha, o Espírito Santo nos transforme para ficarmos firmes no evangelho. Secularismo age como que Deus estivesse morto, ao mesmo tempo que serve aos ídolos e se torna Deus de si mesmo. Os sinais do secularismo são visíveis e, por que não dizer, escandalosos. O desigrejamento, a mundanização do púlpito, a predominância da teologia da prosperidade no ensino, a pregação coach,
o esfriamento espiritual, a ausência de conversão, a crise vocacional, o arrefecimento, o esfriamento da obra missionária, o analfabetismo bíblico reinante e, sobretudo, o desaparecimento de Deus da vida das pessoas e de alguns cristãos. Por tudo isso, afirmamos que o secularismo é usurpador. Primeiro do que tudo, ele usurpa o governo de Deus, tornando o Senhor do próprio destino, ainda que para isto tenha de se tornar ouvinte da serpente. É o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. O secularismo usurpa, rouba a glória de Deus, fazendo até mesmo das coisas lícitas e justas um desvio de conduta e de propósito. Os homens casavam-se e davam-se em casamento. Casamento, coisas lícitas, de Jesus falando da geração de Noé. Mas fazem apenas para o seu bel prazer, nunca para a glória de Deus. O secularismo usurpa o mandato cultural, empreende um projeto de sociedade à margem do padrão da criação. O secularismo, ele projeta um padrão da sociedade à margem da criação, eu diria à margem do evangelho. O padrão hoje da sociedade não é o evangelho. O padrão da sociedade é o mundanismo e o secularismo. É o que encontramos no capítulo 11 de Gênesis, do que os homens querem construir uma sociedade para si mesmo e não para Deus. Em síntese, podemos dizer que o problema do secularismo não é a ausência de religião, mas do tipo de religiosidade praticada. É uma religião, ou é uma religiosidade sincrética, que mistura as religiões, ou seja, crê em tudo no pacote só. Todo tipo de crença. Diz assim, o sincretismo diz que todo tipo de crença leva à salvação. Todo tipo de crença leva a Deus. Isso é o espírito do secularismo. Só quem leva a Deus é o evangelho. Só quem salva é Jesus. Não é todas as religiões que salvam. De forma alguma. Eu anotei aqui, ver se eu lembro. Já esqueço o nome desse rapaz. Eu anotei o nome dele aqui. E eu vou lembrar o nome dele, que eu estou lendo esse livro, mas eu esqueço o nome dele. Colin Chapman disse, ele fala várias religiões e diz assim: cristianismo é a melhor resposta. O que quer dizer? O cristianismo puro, sem as misturas de Roma, é o único que traz a salvação. O sincretismo diz que todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. É uma religiosidade desprovida de norma e de doutrina, impelida pelo pluralismo e relativismo. No pluralismo, você tem as N verdades para cada um, mas nenhuma delas é verdade de fato. Diz o relativismo, todas têm nenhuma validade universalmente, independente de época e local e pessoa. Independente de época, local, pessoa e experiência. A religiosidade do secularismo é a crença num Deus cada vez mais impessoal. Eu vou abreviar aqui para o tempo já não permitir. E eu já vim com o propósito de pregar essa pregação em duas partes. Eu quero adiantar dizendo que o secularismo, que começou no jardim do Éden, o domínio da mente do homem para se desviar do evangelho de Deus, começou no jardim, mas vai continuar até o dia que Jesus Cristo encerre esta era, este século de pensamento, segundo o Deus desse século que domina as mentes. Meus irmãos, para nós, ditas essas palavras, precisamos lembrar de Romanos capítulo 12. E já encerro já a pregação daqui a alguns minutos.
O que diz Romanos 12? Abra sua Bíblia, Romanos 12. É preciso pregar de duas partes essa mensagem. Romanos 12 diz assim, 12:2: e não vos conformeis com esta era. É a mesma coisa. O que era? Século dominado pelo pensamento maligno, satânico, do diabo. Aí Paulo fala para a igreja agora. Ele fala aqui de Coríntios em relação ao mundo, e agora ele está preocupado com a igreja, para não conosco, ele está preocupado para a igreja não se mundanizar. Agora ele está preocupado com a igreja. Ele fala a realidade do mundo em Coríntios, não é isso? E agora em Romanos ele está preocupado com a mundanização da igreja. Agora ele se dirige à igreja, se bem que ele escreveu a igreja, mas relacionada ao mundo em Corinto. Em Corinto ele se referiu, ele escreveu a igreja, mas relacionado ao mundo. E agora em Romanos ele escreve para a igreja, relacionado à igreja. Aí agora é para nós. Não os conformeis com este mundo, ou com essa era, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, diga assim, da vossa. A transformação só vem se atacar, atingir, trabalhar, tratar, santificar, moldar a nossa mente. E agora Paulo diz, irmãos, para que nós sejamos transformados, nós temos que ter uma renovação da mente, porque o diabo também ataca a nossa mente, para que nós sejamos mundanos. O diabo ataca a igreja, com certeza, para que fique balanceada para o mundanismo. E agora Paulo fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso essa renovação da mente, e a palavra pregada renova nossas mentes. Quando eu li isso aqui, que eu estava meditando, eu disse para minha esposa que eu senti como que um fogo santificando no interior, pelo poder da palavra. E tudo isso começa na mente. Eu tenho que me render e continuar rendido até o fim, o Evangelho do Senhor. Eu quero encerrar dizendo o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E aqui eu encerro. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Dê a mão ao seu irmão e ore para que as nossas mentes, para que a mente dele seja renovada a cada dia, para continuarmos com saúde mental. Um aspecto bíblico, Paulo disse assim: nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo, nós pensamos conforme o Evangelho. Deus te concede. E se algum mundanismo, certamente, às vezes, os dardos inflamados do maligno, onde é que vem? Na mente. E Paulo diz que nós devemos apagar todos os dados, diz que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Ou seja, quando vier um ataque do diabo para tirar você do Evangelho, o escudo da fé, ele é capaz de rebater, defender. Porque escudo, além de defender, também ataca. Para que a sua mente seja guardada no Evangelho do Senhor Jesus, na glória do Evangelho. E se algum pensamento errôneo vier à tua mente, diga assim: transforma, Senhor, a minha mente pelo poder do Espírito Santo, porque eu quero ficar firme todos os dias da minha vida no Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E orando, chorando, pregando com humildade
compaixão para que Deus alcance as suas ovelhas. Oremos. Pai querido, nessa noite nós fomos santificados, impactados, renovados, restaurados na mente, porque diz a palavra do Senhor: não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Espírito Santo, eu permito que nós permitamos nos encher de Ti, para que possamos ficar com a mente sadia, porque nós temos a mente de Cristo. Todos que nasceram de novo têm a mente de Cristo. Amém. Podem sentar, Deise pode vir, em nome de Jesus de Nazaré. Se alguém desejar entregar a vida para Jesus, pode vir à frente e levantar a mão aí agora, ou vir ou nos procurar depois. O Senhor abençoe. Irmãos, nós pregamos essa palavra jamais com um tom de superioridade, porque nós não somos superior a nenhuma pessoa. Nós pregamos para que nós possamos estar firmes e lembrar que a coisa é muito séria, mas vamos continuar orando, clamando, pregando com humildade, ganhando vidas para o Senhor Jesus, e as ovelhas deles vão ouvir a sua voz, e vai sair desse Deus desse século, e vai seguir o Deus do universo, Jesus maravilhoso, que diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, Jesus fala assim: arrependa-se. Eu só quero que você arrependa-se, porque está próximo o reino do céu. Arrependimento é: mude a mente. Jesus está dizendo assim: eu sei que você pensa segundo outro pensamento, mas eu quero que você mude a mente. Mude a mente e venha para mim.